A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus, minha querida irmã. Que prazer imenso nós estamos juntos mais uma vez na gravação de mais um vídeo. Que as bênçãos do céu, que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre tua casa e sobre a tua família. Mais uma vez, nós aqui do canal Palavras Vivas vamos transmitir conhecimento. E hoje, se você quiser saber, aprender a interpretar a Bíblia, venha comigo até o final desse vídeo. Nós vamos aprender aqui de forma objetiva, de forma clara, como interpretar a Bíblia, tá bom? Mais uma vez, o canal Palavra Viva vai transmitir conhecimento da parte de Deus para você. Muito bem, meu querido irmão, muito bem, minha querida irmã. Vem comigo nesse dia e nós vamos aqui, de forma clara e objetiva, aprender em 3 passos aqui como interpretar um texto da Bíblia. Você que pega a palavra de Deus, seja na igreja, seja na rua, seja na plataforma do YouTube ou em qualquer plataforma aí das redes sociais, pense comigo, analise e faça um raciocínio comigo. A mensagem que nós transmitimos, a palavra que nós transmitimos é de Deus. Então ela precisa ser clara, ela precisa ser entendida por aquele que nos ouve. Dessa forma, nós precisamos ler um texto da Bíblia, explicar o que o texto realmente está dizendo. Se nós fizermos a leitura e começar a falar aquilo que o texto não está dizendo, nós estamos sendo um exegeta. E exegeta é aquele que coloca a sua ideia dentro do texto. Já o exegeta é aquele que deixa fluir a ideia do texto para fora. Então nós precisamos aprender alguns caminhos, algumas técnicas de interpretação da Bíblia para que nós possamos passar a mensagem de Deus de forma correta, de forma clara, uma mensagem verdadeira, uma mensagem que edifica através do Espírito Santo. Logo, nós trazemos uma mensagem inspirada pelo Espírito de Deus. Então nós precisamos trazer uma mensagem séria, uma mensagem verdadeira extraída da Bíblia. E nós vamos conhecer alguns passos aqui para nós aprendermos a interpretar, meu irmão, a Bíblia. Veja bem comigo, veja bem, a primeira coisa que nós precisamos aprender para que nós venhamos a interpretar a Bíblia, a primeira coisa, ela é de suma importância, a primeira coisa é importantíssima, não que os outros requisitos que nós vamos falar aqui, não que eles não sejam importantes, eles são importantes também, mas a primeira coisa é de suma importância. Tá bom? E a primeira coisa que eu quero que você olhe para cá, preste atenção, tá? Coloque isso na tua mente, coloque isso no teu entendimento, tá? Porque é um entendimento, isso aqui é conhecimento, tá? É conhecimento, tá bom? E quem não quer que você adquira conhecimento é Satanás. Se você for ver a Bíblia, no livro de 2 Coríntios, capítulo número 4, versículo de número 4, está escrito da seguinte forma: nos quais o Deus desse século, Deus com letra minúscula, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo cega o entendimento, o diabo não quer que tenhamos conhecimento. Assim, a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, não resplandece para o homem, porque para a mensagem descer aqui, para a mensagem ser filtrada aqui no peito, no coração, ela precisa ser compreendida com a mente, tá? Então Satanás é o mais interessado que você não adquira o conhecimento, tá bom? Mas ele vai ser desmascarado no nome do Senhor Jesus e você vai adquirir conhecimento, a mensagem vai conseguir captar aqui e é conhecimento. E o primeiro requisito que eu quero mostrar para você aqui é de suma importância, importantíssimo. A primeira coisa é que para você interpretar a Bíblia, primeiro, é preciso você ter intimidade com o autor, tá? Eu disse autor, não escritor. A Bíblia Sagrada ela foi escrita num período de tempo muito extenso, 1600 anos. Esse foi o tempo da Bíblia, tá bom? Esse foi o tempo que ela foi escrita, aproximadamente 1600 anos. E ela foi escrita, tá? Ela foi escrita
por cerca de 40 escritores, não autores. Às vezes a gente chama esses escritores de autores, mas na verdade eles foram escritores da Bíblia, porque o autor verdadeiro, o autor autêntico da Bíblia é Deus. Então, para você saber interpretar a Bíblia, é preciso você ter intimidade com o autor, que é Deus, tá? Não o escritor, mas com o autor da Bíblia, que é único, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, o primeiro requisito para você interpretar a Bíblia é preciso você ter intimidade com o autor, que é Deus. É preciso você ter intimidade com Deus. E como adquirir intimidade com Deus? Intimidade com Deus se adquire através de uma vida de oração constante. Através de uma vida de oração constante. Jesus vivia a sua vida em constante oração. Então, se você quiser interpretar a Bíblia, antes de você pegar ela, antes de você escolher um texto, primeira coisa que você tem que fazer é a oração mais poderosa que Jesus nos ensinou. A oração mais poderosa que Jesus nos ensinou não é a oração que fazemos em público. A oração mais poderosa que Jesus nos ensinou não é aquela que fazemos no monte, não é aquela que fazemos nas ruas, nas esquinas. A oração mais poderosa que Jesus nos mostrou e que é atendida por Deus é quando nós estamos sozinhos. Quando entramos no quarto, fechamos a porta do nosso quarto e falamos com Deus que está em secreto. E o nosso Pai que está em secreto ouve a nossa oração. Então, intimidade com Deus, para que você possa interpretar a Bíblia, intimidade com o autor, para que você possa interpretar a Bíblia, é dessa maneira, é de joelho no chão, antes de qualquer coisa, oração. Depois da oração, sim, você passa para o segundo passo, e o segundo passo, né? O principal passo para você interpretar a Bíblia é você seguir uma regra da hermenêutica. Preste atenção aqui. Você seguir uma regra, a principal regra da hermenêutica. E qual é a principal regra da hermenêutica? A principal regra da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E dentro dessa regra, você precisa fazer alguns requisitos, tá? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Mas para que ela possa ser interpretada, o texto que você vai escolher, ele não pode ser lido isolado. O texto que você escolher não pode ser examinado isolado, sem antes você ver o contexto daquele texto que você escolheu, para você poder trazer uma boa interpretação da palavra de Deus. Então você pega o texto e vê o contexto. Há uma frase que diz, né, que texto fora de contexto é motivo para pretexto. Então, você obedecendo essa regra de a Bíblia interpreta a própria Bíblia, você tem que olhar o contexto para que a Bíblia possa interpretá-la ela mesma, tá? Você não pode pegar um versículo isolado e tentar interpretar a Bíblia. Você tem que olhar o contexto para poder analisar que a Bíblia por si só ela se interpreta, tá bom? E o segundo requisito aqui dentro dessa regra é que nós temos que ler o texto obedecendo as vírgulas, obedecendo os pontos, porque senão nós não vamos compreender. Isso é simples, irmão, isso é simples, porque se nós ler sem obedecer vírgula, sem obedecer um ponto, nós vamos entender diferente e às vezes falar aquilo que a Bíblia não diz, tá? Por muitas vezes, até eu falei, pessoas falam ainda naquele texto em que de João capítulo 11, na qual Jesus ressuscita Lázaro, a gente fala que Jesus mandou Marta tirar a pedra, mas é porque a gente não obedece uma vírgula que está ali naquele versículo, na qual Jesus chama Marta. Jesus diz assim, tirai a pedra, aí tem uma vírgula, na vírgula você para. Jesus disse, tirai a pedra, tem uma vírgula. Depois Jesus vai prosseguir, depois o versículo vai prosseguir dizendo, Marta, irmã do defunto, disse, já cheira mal porque é de 4 dias.
quando a gente não obedece a vírgula, a gente passa direto dizendo: e disse-lhe Jesus, tirai a pedra, Marta. Entendeu? Compreendeu? Então, dentro dessa regra de a Bíblia interpreta a própria Bíblia, você tem que examinar o texto e o contexto e obedecer as vírgulas e o ponto para que seja uma boa interpretação, para que o Espírito te use de forma correta com aquilo que você compreende aqui. Sabia? O Espírito de Deus, ele te usa da maneira que você compreende aqui. Então, quanto mais você estudar, quanto mais você se aplicar ao ensino da palavra, mais clara, mais objetiva será a mensagem transmitida através da sua vida. Então, essa é a segunda regra principal, né? Que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, ler o texto, ler todo o contexto e obedecendo vírgula, obedecendo ponto, tá bom? E o terceiro requisito é que você tem que analisar dentro da Bíblia, quando você for fazer a leitura, isso é de suma importância também. Deus na Bíblia, através dos profetas, em qualquer texto da Bíblia, Deus ele vai falar com 3 classes de pessoa, tá? E você vai analisar isso. Com qual classe de pessoa Deus está falando? Deus fala com Israel, a primeira classe de pessoa. Deus fala com o gentil, a segunda classe de pessoa. E Deus fala com a igreja. Você tem que pegar o texto e dentro daquele texto ali, analisar com que classe de pessoa Deus está falando. Por exemplo, há uma profecia na Bíblia, nós não vamos entrar fundo nisso aqui, mas há uma profecia na Bíblia chamada das 70 semanas de Daniel, que se encontra em Daniel capítulo 9, versículo 24. Note que o anjo vai chegar até Daniel e vai trazer uma profecia. Para quem é aquela profecia? É para a igreja? É para o gentil? O anjo vai dizer assim para Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel? Era o gentil? Era a igreja? Não, o povo de Daniel são os israelitas, são os judeus. Então essa 70 semanas, que é um período em que Deus estabelece para cumprir os seus propósitos, tá? É um período que Deus estabelece para cumprir o seu propósito, e esse propósito está estabelecido para um cumprimento com o povo de Daniel. 70 semanas estão estabelecidas sobre o teu povo, em que Deus iria cumprir uma promessa, algo sobre o povo de Daniel. O anjo estava falando. O anjo falou para Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo para Deus cumprir uma promessa, tá? E outra passagem também, que está em Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Com quem Deus está falando no livro de Malaquias? Analise a Bíblia. Abra a Bíblia aí e veja com quem Deus está falando no livro de Malaquias. Com quem é? É com o gentil? É com a igreja? Veja o primeiro versículo de Malaquias, capítulo 1, versículo número 1. A Bíblia vai dizer, olha o que a Bíblia diz em Malaquias: peso da palavra do Senhor contra quem? Contra Israel. Então a advertência, o peso da palavra de Deus através do profeta Malaquias não é para o gentil, não é para a igreja. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Então a advertência do livro de Malaquias é contra Israel. Note que quando você observa com quem Deus está falando na igreja, aliás, com quem Deus está falando, ou é com Israel, ou é com o gentil, ou é com a igreja, você traz uma interpretação, você consegue entendê-la melhor, esclarece melhor na tua mente a mensagem da palavra do Senhor. Então obedeça a esses requisitos. Você que prega aqui na plataforma do YouTube, tá? Ore primeiro, tenha intimidade com Ele, depois siga essa regra. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Pedro escreveu dizendo que a Escritura não é de particular interpretação. Por quê? Porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Mas siga algumas regras. Por exemplo, vendo o texto e o contexto, obedecendo vírgula e ponto. E em seguida, preste atenção com quem Deus está falando. É com Israel? É com o gentil? Com a igreja? Ou também, às vezes, Deus fala e traz uma mensagem para todas as nações. Tá bom? Deus te abençoe. Espero que tenha te esclarecido e te ajudado aí como interpretar a Bíblia, tá bom? Guarde essa palavra no seu coração, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, e só assim nós vamos crescer junto aqui na plataforma do YouTube, tá bom, meu querido? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Até a próxima, no nome do Senhor Jesus. Amém.